ativas. E que a relação entre esses provimentos e prerrogativas estão na base do conflito social moderno. Certo? Então, quem tem mais provimentos, né, como é que a gente está discutindo a questão do acesso à terra, do direito à propriedade da terra, como é que a gente está discutindo o crédito agrícola para os jovens, enquanto a gente libera 98 bilhões para os empresários agrícolas, né? Como é que a gente está discutindo a habitação rural para os jovens, né? Quando a gente pensa que existe auxílio moradia para os juízes, né? Como é que fica a questão da moradia dos jovens? Né? Se a gente proporciona esse provimento para quem ganha altos salários, o que a gente precisa proporcionar para os nossos jovens? Né? O direito, o provimento dos bens, dos serviços, né? E da cultura. Um dos grandes limites que a gente tem hoje é a questão cultural, né? Porque quando a gente fala em provimentos ou direitos, a gente está falando de direitos civis, direitos sociais, direitos políticos, direitos econômicos e direitos culturais. Os direitos civis, sociais e políticos a gente já avançou muito. Avançou muito. Principalmente no século XX. Tá? Os direitos civis a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E os direitos sociais e políticos a partir da democratização do nosso país. Né? Mas e os direitos econômicos? E os direitos culturais? Né? E não estou falando em levar a diversão urbana para o rural, porque a diversão urbana é diferente da diversão rural, mas de promover o lazer e o entretenimento no rural. E não deixar isso sob o monopólio da igreja ou da escola. Né? Porque parece que a maior parte das localidades rurais, a programação e a difusão cultural são muito mais localizadas na igreja e na escola. Né? A gente precisa promover a organização social em torno do lazer, do entretenimento e da diversão. Porque os jovens são ávidos por isso. São ávidos por isso. Né? A gente precisa garantir o direito ao acesso à cultura, e a cultura local. Não é importar cultura, é valorizar aquela cultura que tem ali. As festas religiosas, sim, valorizar. Os festivais gastronômicos, né? As festas dos produtos locais, né? As municipalidades, o poder público, as políticas públicas têm que atuar nisso, para garantir a cidadania, também dos jovens. É um momento muito difícil da gente falar nisso, porque, inclusive, aqueles direitos já conquistados estão sendo retirados. Né? A gente está vivendo um retrocesso com relação aos direitos sociais, principalmente, né? Direitos econômicos e direitos culturais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que cobrar isso da sociedade, principalmente do poder público, das políticas públicas, e deixar claro que essa luta é uma luta também dos jovens, e prepará-los para essa luta, que é uma luta cidadã. Não domesticá-los, prepará-los para a luta. Olha, você tem direito. Você tem direito ao acesso aos bens culturais. Você tem direito ao acesso à terra. Você tem direito, né? Porque essa relação entre os provimentos e prerrogativas está nos cobrando muito mais prerrogativas dos jovens do que provimentos. Né? Muitos direitos não são reconhecidos. Então nós temos aí 3 campos que são campos de luta, de mudança de pensamento, de transformação social. O campo na luta pelo reconhecimento dos saberes dos jovens, do reconhecimento das suas comunidades, das suas localidades como localidades valiosas,
né, que precisam ser mantidas, muitas vezes, que inclui patrimônio cultural e patrimônio ambiental valiosíssimos, né, que não podem ser substituídos, que após tomados pelo empresário agrícola vão ser destruídos, né, porque nós estamos falando aqui basicamente de agricultura familiar. A agricultura familiar tem um potencial muito grande de preservação ambiental e de preservação do patrimônio cultural, né, porque mantém a sua cultura e mantém o ambiente, né, como necessidade de vida, né. Então a gente tem que ter o feeling para reconhecer esses saberes locais, essa diversidade de saberes, né? Desde o saber de uma comunidade de ascendência europeia, até uma comunidade quilombola, até indígenas, pescadores artesanais, grupos de mulheres. O potencial que a gente tem hoje de produção de alimentos com grupos de mulheres é uma coisa impressionante, né? A gente tem visto isso. O apoio às atividades econômicas e sociais, né, pelos poderes públicos, as feiras, a comercialização direta, né, como forma não só de desenvolvimento econômico, mas de desenvolvimento social. Né? Por quê? Porque é uma relação mais justa, é comércio justo. Tá? Pressionar os setores de vigilância sanitária a aceitar esses produtos como produtos de qualidade. Não, todos os municípios. Lá foi muito triste, porque aí o agricultor não podia mais vender o queijo dele, né, também no supermercado. Os ovos, olha, foi a nata, que vinha a nata lá do interior nos potinhos, não tinha mais. É terrível Foi isso. terrível para nós. É terrível isso porque... O vinho. O vinho. Não, Santa Maria nós estamos sofrendo muito com isso há anos, com o Projeto Esperança, com a Esperança, né, o Feirão Colonial. Agora nós temos a Polifeira dentro da universidade, temos uma feira nossa também. E, obviamente, não é todos os produtos que têm aquele padrão sanitário da indústria, né? Inclusive, eu estou orientando uma mestranda que está fazendo um trabalho sobre a sanidade nas feiras. E ela queria trabalhar assim, como é que os produtores podem se adaptar às exigências da vigilância sanitária. Mas o custo é muito alto. Não dá. Não dá. Olha, eu tenho um exemplo de uma vizinha que ela produzia rapadura e hoje ela teve que parar porque não tem aonde. Não, o custo não só para fazer as adequações, mas depois a questão fiscal, né, que vai incidir sobre isso. Você não diga isso para os meus colegas veterinários, mas eu participei do projeto junto aos produtores da Quarta Colônia, com uma professora da tecnologia de alimentos. Nós tínhamos uma divergência muito grande, porque ela dizia assim, eles têm que institucionalizar a produção. Eu disse, mas por quê? Não, para seguir os padrões da vigilância sanitária. Bom, se eles seguir os padrões da vigilância sanitária, eles deixam de ser artesanal. Eles passam não é mais produto colonial, é produto industrial, porque o padrão é industrial. A nona vai ser mandada embora, porque a nona quer fazer uma anuline na mesa de madeira, porque é onde ela sempre fez naquela mesa de madeira. Aí tu vai chegar e dizer, não, tem que ser uma mesa de inox. Ela vai embora. Ela vai embora, diz, não, nessa mesa de inox eu não faço. E aí quem vai fazer é os filhos que já não sabem mais, não tem mais o saber da nona. E aí já vão botar um rótulo, vão botar dentro de uma embalagem, em vez de produzir 5, vão produzir 50, e virou produto industrial, deixou de ser colonial. Aí eu dizia assim, olha, sabe o que eu vou dizer para eles? Vende da informalidade. Eu te boto dentro de uma escola, com autorização da diretora e protegida pelo padre. Pode ver. Não é assim? Não é assim? Eu
falo com o padre, a diretora da escola, deixa tu vender lá dentro para as professoras tudo. Tá? E eu falo com o padre, se dá qualquer problema, o padre vai lá correndo e te socorre. Vocês não contem isso para meus colegas veterinários, que eles me matam. Tá? Eu estou entrando no trabalho e a menina queria pesquisar como é que os produtores podiam se adequar às normas sanitárias. E aí eu disse para ela, não faz isso. Tenta entender o que é sanidade para os produtores. Tá? O que eles acham que é sanidade, o que eles consideram higiene. E aí, vamos propor para o Código Sanitário entender isso também. Sabe qual foi a primeira coisa que ela veio? Na hora ela ficou meio assim, porque ela é veterinária, então cabeça botaram dentro do quadradinho, sabe? E ela diz assim, pois mas é que a contaminação bacteriana, coisa tal. Não se preocupa com as bactérias. Não se preocupa. Vai lá e vê o que eles acham que é sanidade. Umas 2 semanas depois ela apareceu e disse, professor, tu abriu uma luz para mim. Porque eles entendem o que é sanidade. Sabe qual é o princípio? Qual é o primeiro princípio que o pessoal engajado, não estou falando de todos os produtores, mas os produtores que estão engajados com o fenômeno colonial observam, o que eu não posso consumir, eu não posso vender. O que a minha família não come, eu não posso vender. Tu quer mais padrão sanitário do que isso? Eu compro todo fim de semana lá no fenômeno colonial. Compro salame, compro carne de natura. Tá? Por quê? Porque eu sei que eu estou comprando uma pessoa, em primeiro lugar, que tem uma relação pessoal. Ele não está lá na Europa nem nos Estados Unidos. Se eu ficar bravo com ele, eu vou lá e brigo com ele. O produto que tu me vendeu não estava bom. Então é diferente a relação. Em segundo lugar, são meus amigos. São meus amigos, eu tenho certeza que meu amigo não me vende uma coisa ruim. Tem uma relação afetiva na compra e venda. Tá? Eu vou lá todo sábado, vou lá comprar. Compro sempre das mesmas pessoas, sei o nome deles. Alguns já visitei até a propriedade. Né? E compro, então vou te dizer, não estou doente. Não estou doente, pode vir vigilância sanitária. Foi um colega meu lá, bacteriologista, nós fomos visitar o fenômeno colonial, dizer assim, mas vem cá, e esse leite, tem leite em garrafa PET, escondidinho, porque a vigilância sanitária não pode ver. Né? Mas eu sei onde é que está, e compro. Né? Compro. Os patógenos do leite, só ferveu, acabou. Qualquer outro, brucelose e tuberculose, que são os mais perigosos, ferve o leite, tá bom. E o leite que é bom, se tu não ferver, a mulher está azedo. Tem que ferver. Porque comida boa estraga. Um amigo meu, ele é semi-analfabeto, o Cleto um dia olhou aquele leite de caixinha e disse, Cleto, já pensou o que tem nesse leite que ele nunca estraga? Eu fiquei pensando, mas que barbaridade. O que será que tem nesse leite? Eu sei que uns já acharam formol, outros já acharam soda cáustica. Né? Mesmo nos estoques em mercado, não estraga. Sem refrigeração e não estraga. Eu não sei o que tem ali. Reza a lenda que tem um camarada que tem um sanduíche do McDonald's nos Estados Unidos há 14 anos. E o sanduíche não apodreceu. Imagina o que tem naquela comida que não estraga. Eu aprendi comida boa estraga. Às vezes, inclusive, quando tu vai pegar na geladeira, é bom dar uma cheirada, dar uma mexida, olhar. Né? Então, e é isso que a gente tem que se acostumar. A não olhar sempre com os nossos olhos. O meu orientador de doutorado me ensinou isso. Ele me disse assim, tu precisa lavar teus olhos. Porque tu precisa olhar com o olhar deles. Quando tu for olhar, olha com o olhar deles, não com o teu olhar. Para poder reconhecer como é que as pessoas veem. Só que para a gente se colocar no lugar do outro é muito difícil. Porque a gente tem que se tornar vulnerável. O Levinas diz, eu só vou reconhecer a alteridade, só vou reconhecer o outro quando eu me tornar vulnerável. Eu tenho que me abrir, eu tenho que aceitar que o meu saber não é o melhor saber do mundo. Que o saber da escola não é o único saber. Que o saber científico não é o único saber.
que esses saberes, o Boaventura diz assim, ó pessoal, para a gente reconhecer outros saberes, a gente tem que aceitar o que é extrasensorial e o que é extraterreno. Né? Aquilo que a gente não consegue compreender. Certo? Então a gente tem que aceitar. Por exemplo, eu estou orientando um trabalho que um colega meu disse assim, não tem certeza que tu quer orientar esse trabalho? Eu digo, por quê? Porque para te orientar esse trabalho tu vai ter que aceitar a existência dos espíritos. Eu digo, eu aceito a existência dos espíritos. Eu não creio neles. Mas eu aceito que eles existem. E tenho certeza que eles existem, porque eu conheço gente que até já viu os espíritos. É verdade. Tem gente que até via. E se a pessoa, tu dizer para uma pessoa que viu uma coisa, que aquela coisa não existe, é uma violência. É uma violência. Se tu disser para alguém que viu alguma coisa, que aquilo que ela viu não existe, você está violando o seu direito. Seu direito a acreditar naquilo que ela quiser. Certo? E isso que a gente tem que aprender. Porque a ciência não comprovou como é que a benzedura funciona, não quer dizer que a benzedura, que a ciência não provou como é que a homeopatia funciona, que a ciência quer transformar as plantas medicinais em fitoterápico, para usar o mesmo princípio das plantas medicinais, da farmacologia química às plantas medicinais. Plantas medicinais não é fitoterapia. Plantas medicinais têm um espaço mágico. Tem um espaço mágico. Onde a preparação, o ritual de colheita, o dia que colhe, que dia colhe, Marcela? Então, tá? E eu vejo que o pessoal vai lá e colhe mesmo. Por quê? Porque isso faz diferença. Mas isso faz diferença. Faz diferença. Sabe? Então, quer dizer, a planta medicinal não é só você tirar o princípio ativo da planta. Tem um jeito. Às vezes até uma benzedura com uma arruda, né? Eu tinha meio que andar sempre com uma arrudinha na orelha, assim, que era para espantar mal olhado. Espantar mal olhado. Agora não precisa tomar banho. Mas porque a arruda não é tão perfumosa assim, né? Ela tapa o cheiro, mas é perfume não é. A gente tem que aceitar esses saberes, gente, e aceitar que tem um princípio da ciência que a gente precisa seguir, né? Que a ciência se esquece. Isso vocês podem decorar, porque é fácil decorar. A ausência da prova não é prova da ausência. Né? Porque eu não consegui provar uma coisa, não quer dizer que ela não é. Quer dizer que eu não consegui provar. Então, se a ciência não consegue provar por que a Marcela da sexta-feira 13 é melhor do que a sexta-feira é melhor do que a outra, não quer dizer que ela não seja melhor do que a outra. Mas eu quero colher na sexta-feira 13 daí. Então a gente precisa reconhecer esses saberes e se tornar vulneráveis, abrir a cabeça, não achar, porque a razão, o saber científico, sabe, a gente tem muita fé nisso, é fé mesmo. A gente precisa ter a mesma fé nos outros saberes. Saber que tem gente que não se interessa pelas mesmas coisas que nós. Eu vou dizer para vocês, não é todo mundo que quer ficar rico e ganhar dinheiro. Tu falar com um indígena sobre dinheiro, ele não entende o que tu está falando. Se tu falar com um quilombola sobre dinheiro, ele não vai entender o que tu está falando. Porque a lógica de existência é outra. Se tu falar para um jovem, tu precisa tomar um caminho na tua vida, o jovem vai dizer, não, para quê? Aí tem um vídeo, eu recomendo para vocês. Quando sinto que não sei.
Né? Eu sinto que não sei, é um vídeo sobre experiências de educação popular. Né? A professora de uma escola aberta, né? A repórter pergunta assim, sim, mas como é que vocês aprendem aqui? Não, as crianças aprendem o que elas se interessam, a gente estimula o interesse, a curiosidade, elas aprendem o que elas querem aprender. Tá, mas e aí o que elas vão ser na vida? Não sei, elas vão ser felizes, né? Certo? Por quê? Porque a gente quer imprimir já essa necessidade do trabalho, da ideia de trabalho. Por quê? Porque nós somos colonizados, né? Nós somos colonizados. E para os alemães e para os italianos, a coisa mais importante que tem na vida é trabalho. A coisa mais importante que tem que levantar cedo, trabalhar o dia inteiro, né? E dormir cedo para no outro dia acordar e trabalhar de novo. Né? E isso é muito importante, é sagrado, senão você não vai ser uma boa pessoa. Se vocês conversar com um pescador artesanal, ele fica 3 dias tecendo uma rede de... Se aí tu vai pescar, hoje não, mas não tá bom. Mas quando tu vai pescar? Quando o mar fica bom. Tá, mas e daí? O que tu vai comer? Eu vou comer o que tem. É outra noção do tempo, do espaço, do trabalho. Tá? Tem um vídeo sobre agricultura natural do Fukuoka, que é um japonês que desenvolveu a agricultura natural. Ele diz assim, eu não faço nada, quem faz tudo é a natureza. Ele produz arroz com os mesmos índices de produtividade que a agricultura comercial modernizada. Tá? Ele planta no meio do mato, plantio direto, não usa adubo e tal, porque ele conserva o solo. Tá? E ele ainda planta frutíferas e outros tubérculos com bombas de semente. Ele faz bombas de semente e joga lá e planta. E ele diz assim, eu não faço nada, quem faz tudo é a natureza. É a natureza que produz, eu não produzo. Um colega que faz isso. Essa experiência da agricultura natural. Que nem o Fukuoka. Eu contei para eles um pouco da história do Fukuoka, como ele desenvolveu. Né? Exatamente. Fazer uma prática. É outra visão. Né? Eu debato isso, inclusive, com o pessoal que está trabalhando com agroecologia hoje, que está querendo pensar na produção. Não, tenta só ajudar a natureza, não atrapalhar muito ela. Né? E o Fukuoka diz assim no vídeo, eu não faço nada, quem faz tudo é a natureza. E aí sobra tempo para me tirar um cochilinho saudável. Né? Porque isso tem valor. Tempo livre, as cidades do bem viver hoje estão trabalhando com a noção, coisa mais valiosa que tem não é o dinheiro, é o tempo livre. Sabe? Então a gente precisa reconhecer esses saberes também. Reconhecer que talvez para muita gente, né? Por exemplo, um estigma que a gente produziu é este, que o indígena é preguiçoso. Né? Será que é ou será que nós que trabalhamos demais? Será que nós que estamos certos com essa, achar que tem que trabalhar muito, se matar trabalhando? Ou será que eles estão certos de trabalhar simplesmente para se sustentar e para ter onde viver e viver bem não é suficiente? Não, a gente quer acumular. Eu fico lembrando sempre, quando as pessoas guardam dinheiro, eu fico lembrando do Zé Esteves. Vocês lembram do Zé Esteves? Zé Esteves guardou dinheiro no colchão, né? E aí quando ele tirou do colchão não valia mais nada. Né? E aí pode ser que aconteça isso com a gente, né? Que a gente junte um monte de dinheiro e aí quando a gente vai usar isso não vale mais nada, porque a gente ficou velho e aí não tem mais vontade, né? Para fazer aquele monte de coisa que podia ter feito antes. Né? Então vamos reconhecer esses saberes distintos, diversos, né? Que estão presentes nas diversas comunidades rurais, com outros jeitos, com outros costumes, com outras culturas. Reconhecer que a educação não é domesticação, não é disciplinarização, é vivência, experiência, é aproveitar a experiência e a vivência dos outros e não transmitir conteúdos. Tá? E reconhecer que existem direitos, né?
que a gente precisa preservar, dos jovens, das crianças, né? Porque os jovens se formam enquanto meninos e meninas na meninice, muito mais que na juventude, né? Eu acho que se a gente pensar em formação de caráter, de integridade, muito mais que os jovens, nós precisamos pensar nas nossas crianças, né? E pensar sempre nas crianças e nos jovens não como o futuro, mas como o presente, como seres que são valiosos agora. As crianças, quanta coisa. Olha, gente, sobre a amorosidade, meu filho de 8 anos entende muito mais que eu. Sabe? Sobre ser amoroso, ser carinhoso, ele tem, porque isso me foi tirado também. Não, a gente não pode, eu sou homem, né? Numa sociedade machista, patriarcal, eu tenho que ser durão, né? Eu não posso nem chorar, quem dirá me emocionar, né? Então, o meu filho sabe mais que eu, né? E eu posso aprender com ele, posso aprender sobre como ser carinhoso, como ser amoroso, posso aprender a não ter preconceito com os jovens, com as crianças, né? Então, respeitar. E os direitos, né? Os direitos à propriedade da terra, o direito a uma educação de qualidade, uma escola na sua comunidade, na sua localidade, que são as lutas que nós vamos ter que travar todo dia. Eu cansei de mim. Cansaram? Então eu vou parar por aqui, porque eu estou cansado de mim. Eu deixo vocês fazerem umas perguntas, se vocês quiserem, fico à disposição de vocês. Agradeço muito vocês terem a paciência de ficar me ouvindo aí tanto tempo, né? E ter participado de forma tão legal comigo. Obrigado. Estou à disposição. Está todo mundo cansado, com fome. Na sala de aula é sempre assim, se alguém pergunta, os outros ficam de cara, né? Brincam. O que você vai fazer pergunta? O BRU está fechando. Eu tenho uma perguntinha só para... Pois não. Tu vai perder todo o teu crédito, toda aquela música que tocou agora, não vai mais nada. Em relação à educação informal, né? A gente conhece algumas, eu conheço algumas experiências. Tu tem alguma assim que tu tenha preferência de metodologia de educação informal, de prática de educação informal para a educação no campo, né? Na verdade a gente classifica muito, né, a educação informal, não formal e formal. Eu acho que cada vez a gente tem que colonizar a educação formal mais com as estratégias de educação informal e não formal, né? Eu acho que existem muitas experiências, né? Tem muita gente fazendo. Quem está mapeando isso muito bem aqui no Brasil hoje é o José Pacheco, né? Ele esteve ali em Santa Maria, uma conversa com a gente, né? E ele tem mapeado diversas experiências, né? Eu acho que é muito difícil dizer qual é uma experiência significativa nesse ponto, mas eu vejo, por exemplo, um potencial muito grande, por exemplo, no escotismo, que é um campo educativo extremamente tem uma potência muito grande em termos de educação ambiental, de solidariedade e tal, embora essa simetria com a militarização, né? Mas eu já fiz trabalhos em escolas com escoteiros para tratar, por exemplo, separação de lixo. Porque eu, quando tinha 7 anos de idade, eu estava aprendendo a separar lixo, no escotismo, né? Nós tínhamos que separar o lixo seco do lixo úmido. E a gente deixava só nos acampamentos o lixo úmido, o lixo seco a gente tinha que levar junto, né? Quer dizer, foram aprendizados. Eu acho que a música, né? Todas as experiências de educação musical, né? No campo
da educação informal e da educação não formal são superiores à educação que nós temos na universidade. Por exemplo, na universidade a gente não tem um curso que trate de música popular, a música lá é só erudita, né? E a música popular, ela se dissemina, sabe, através da educação informal e da educação não formal. Agora, com mais educação, começou a aparecer nas escolas, né? Mas tu aprendeu com quem? Eu fiz aula no meio ano, e daí depois eu comecei sozinho. Treinando. É isso aí. Né? Mas não teve educação formal nenhuma. Estava aí tocando. Então, quer dizer, a gente tem que aproveitar essas potências. Né? Como é que ele aprendeu sem uma escola de música? Aprendeu, estava aqui tocando. Tenho certeza que ele sabe tocar porque eu via ele tocando. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que trazer para dentro da escola, essas experiências. Eu vi uma experiência muito bonita na Universidade da República do Uruguai. Eles têm uma disciplina que se chama Espaço de Formação Integral, onde os estudantes passam um dia dentro de um lugar qualquer. O estudante veterinário passa um dia numa agropecuária, passa um dia numa fazenda, e depois voltam para discutir, que é uma sistemática muito semelhante à alternância. Eu acho a alternância muito legal, né? Mas a gente verifica essa educação informal também muito nos rituais religiosos, né? Você aprende os rituais, nos rituais culturais, né? O Antônio Cícero de Souza fala dos cantorios, né? Os cantorios, no dia de Santo Reis, né? Que as crianças aprendem participando, né? Dos cantorios. Os indígenas, né? Que ensinam o artesanato às crianças quando elas querem aprender. Eu acho que o fundamental de tudo é que não existe querer que alguém aprenda. As pessoas só aprendem se querem, sabe? A gente tem que desenvolver o querer, né? Por isso que o Eurípides Barçanufo, o Roberto Crema e o Paulo Freire falam tanto em pedagogia do amor, né? Porque você precisa produzir no outro a vontade, o querer aprender. E isso só pode ser conseguido através do encantamento. Você precisa encantar. Você precisa fazer com que as pessoas fiquem sensibilizadas. Quando o pessoal fala em educação ambiental e conscientização, eu digo assim, mas que é isso? Isso não existe, meu amigo. Tu não conscientiza ninguém. Tu sensibiliza as pessoas a adquirirem conceitos. Tu pode deixar elas sensíveis a isso. Não sei se era isso. Olha aí, ó. Que bom. Só falta posar em mim agora. Deixa ela. Muito obrigada. Acho que o professor criou uma certa turbulência na cabeça da gente, né? Até organizar os pensamentos, mas acho que muito válido. A gente vai sair daqui pensando diferentes e começar devagarzinho, porque são pequenas atitudes, pequenos gestos que dão as grandes transformações, né? Então, queremos agradecer a sua participação. Convido, então, a secretária de Educação para fazer a entrega de um mimo, a Aline, para fazer a entrega do certificado. Uma pequena forma de produtos da agradecimento. terra. Olha aí, eu adoro ganhar comida. Adoro, muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Então, para dar continuidade, convidamos agora para o momento de comunicação oral a professora Janaína Rigon, com o tema As Cooperativas Escolares na Educação. Não vou ocupar o... Não vou fazer não. Vou...
bom. Temos uma transformação. Mas eu sou diferente dele, eu tenho a minha cola. Boa noite, então, a todos Convivência, né? e a todas. Ainda